Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que participa do nosso canal. Você que está chegando agora, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Você também pode mandar, tá? Nos enviar a sua sugestão de algum tema que você quer que nós possamos expor aqui ou conversar sobre esses temas, esses assuntos. Eu gosto muito de fazer essas coisas, apesar do meu tempo ser curto, não ter muito tempo, porque a minha vida se divide em atender o meu trabalho. Eu sou prestador de serviço na área do ramo da elétrica, e também eu sou dirigente de uma congregação pela Assembleia de Deus, o Ministério do Distrito de Itaoca, que é ligada ao município de Cachoeiro de Itapemirim, aqui no estado do Espírito Santo. E devido às minhas demandas, meu tempo é curto. Inclusive, eu tenho muitas outras coisas que eu poderia fazer, e no momento eu não estou tendo condições de fazer, por causa dessas demandas. Às vezes eu saio cedo, eu chego depois da hora, né? Então minha vida se concilia isso. O que consiste a vida de um dirigente? Uma hora nós estaremos falando sobre isso, tá? Quais são suas funções, o que ele faz, se só dirige o culto ou fica ali como um líder. Não, muitas atividades que o dirigente precisa estar na frente, atuando, trabalhando junto com os irmãos da igreja, com o corpo de oficiais daquela congregação e departamentos para que tudo funcione, né? E a gente precisa prestar um relatório, né, para a presidência da igreja, que a visão básica nossa, né, é a alma da pessoa que precisa estar curada. Nós trabalhamos para isso, para que as pessoas tenham uma alma curada dos males que a vida tem. Essa é a nossa função, tá certo? Depois de uma hora com calma a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas vamos bater um papo, tá bom? Não, aqui não, esses vídeos que a gente grava não é uma pregação, é um bate-papo, a gente conversar um pouco sobre alguns temas. Eu quero conversar sobre um tema interessante e fazer a seguinte pergunta. Você está vendo minha mão? Ela está suja assim porque eu fui fazer um serviço aqui em casa. Eu não sou bom em serviços assim que tem que ser de pedreiro ou de pintor. Eu fui fazer um serviço aqui em casa para colocar uma massa numa greta, né, de uma peça que eu coloquei aqui. Eu precisei corrigir a diferença com espuma expansiva. Fui passar a mão para poder ajeitar, ficou aquilo na minha mão. Agora está melhor, estava pior, né? Cobriu tudo. Ó, eu não sou bom nessas coisas. Meu ramo é outra coisa. Eu vou tentar fazer. Vamos falar de um assunto interessante que é um assunto relacionado a Deus e a pessoa. Quando nós falamos de Deus em termos de igreja, nós unimos todos os irmãos da igreja em torno de Deus. Mas Deus, ele trata com o ser humano em particular, certo? E a minha palavra que eu vou falar nessa manhã está baseada em Hebreus capítulo 6, do verso 4 a 9. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, para todos que vão alcançar esse vídeo: você conhece alguém que já foi usado por Deus, prestava um bom trabalho, Deus visitava essa pessoa, por mais que a pessoa, por mais que a graça seja de Deus, por mais que a glória seja para Deus, a pessoa alcança ali uma admiração porque ele está vivendo debaixo da graça de Deus. E as pessoas passam a admirar esta pessoa, seja ele homem ou mulher,
passa a admirar essa pessoa pelo seu feito. Quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós não mencionamos muitos nomes dos homens de Deus, profetas e reis que serviram a Deus no passado e foram, inclusive depois que Jesus veio no Novo Testamento, né, na nova dispensação da graça. Nós sempre usamos o nome de algum desses homens porque nós o admiramos pelos seus feitos e citamos os seus nomes como exemplo, um exemplo positivo daquele homem e daquela mulher que se envolveu com Deus, mesmo passando por tribulações adversas, mesmo passando por um estado extremo de vida, de castigo até, honrou o nome de Deus. Então, é muito comum na nossa vida a gente mencionar esses nomes, os nomes mais citados num culto ou num evento cristão, numa igreja, o nome de Moisés, o nome de Davi, o nome de Paulo, o nome de Pedro, em especial o nome de Cristo, porque, né, em alguns casos, Adão, Abraão, Josué, né, o Gideão, Salomão pela sua sabedoria, Davi por tudo que aconteceu, pelos seus feitos e tudo mais. Então, e muitos desses nomes são mencionados lá no capítulo 11 de Hebreus, no herói da fé. Você compreende? Então a carta de Hebreus, ela tem uma particularidade em evidenciar essas oportunidades que aconteceram na vida das pessoas e alertar os irmãos daquele tempo, né, sobre a sua permanência, a sua fé, a sua vontade de ficar na presença de Deus em meio às tribulações, às adversidades que os cercavam, os perigos que cercavam os nossos irmãos naquele tempo. E hoje nós estamos vivendo numa situação totalmente diferente daquela. Em alguns países, igual o Brasil, por exemplo, onde eu estou, não tem uma perseguição ferrenha, igual em outros países tem em relação aos crentes. Então, a vida e a visão e a interpretação dos cristãos aqui no Brasil, ela tem um outro direcionamento, simplesmente pelo fato de não estarem sendo perseguidos igual em alguns países na Ásia, nos países árabes, tem o continente africano e outro mais, que pessoas são perseguidas por expressar a sua fé em Cristo Jesus. Você sabe que quando Cristo toma conta das nossas vidas, Ele nos domina, nós passamos a olhar o próximo com outro olho, tá certo? Um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, que é isso que Cristo, Ele transmitiu para nós e deixou como legado, que nós deveríamos amar o nosso próximo, né? Então, aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 6, eu separei aqui porque eu estava procurando um tema para falar eu estava na igreja e esse tema me veio à mente. Eu falei, mas qual o capítulo, qual o versículo bíblico que eu posso colocar como base dessa conversa, dessa palavra que eu vou ter com as pessoas que nos acompanham? Então está escrito assim, no Hebreus capítulo 6, 4 a 9, está escrito assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, ou seja, Deus revelou coisas que ainda nem tinham acontecido para essa pessoa, e recaíram. É aí que vem a questão, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Você está entendendo? Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus
e o expõe ao vitupério. Essa palavra que precisa ser interpretada, tá bom? Porque a terra eu li até o verso 6, tá bom? Mas vamos ficar aqui, vamos comentar aqui. Você conhece algum crente, algum parente, algum amigo, algum irmão em Cristo na igreja, que outrora, eu comecei o assunto conversando dessa forma, que outrora foi usado por Deus, foi um instrumento na mão de Deus, foi uma pessoa proativa, uma pessoa que o Espírito Santo estava com ela, e pela admiração que ela tinha do poder de Deus e da presença de Deus que estava com essa pessoa, ela alcançou a admiração de alguns. Mas houve um momento da vida que essas pessoas, elas recaíram, elas perderam, deixaram de cumprir com o seu papel de um chamado para um propósito. E deixando de cumprir isso e retornando atrás, dando um passo atrás na sua vida, na sua história, essas pessoas agora não assistem mais diante do Senhor, não tem aquele encontro com Deus. Deus não chega para encontrar com essa pessoa, porque essa pessoa simplesmente abriu mão disso, ou desviou da casa de Deus, ou por uma coisa e outra caiu numa situação crítica da vida, porque o ser humano é passível disso, é sujeito a isso. E agora essa pessoa está ali, não produz, não desenvolve nenhum tipo de atividade. E as pessoas com quem que essa pessoa admirava, as pessoas admiravam essa pessoa, as pessoas ficam pensando, o que aconteceu com fulano? Fulano não era tão usado por Deus, alguns chegam a dizer, era tão lindo quando Deus usava fulano, por que fulano não é mais usado por Deus? O que aconteceu com fulano? Essas perguntas, elas permeiam na mente das pessoas. As pessoas ficam tentando entender. Talvez elas não tenham coragem até de perguntar, o que aconteceu com você, fulano? Você não está assim mais. Então hoje nós temos um grande número de pessoas que foram pessoas úteis para o reino de Deus, e simplesmente elas deixaram de ser o chamado que Deus chamou, elas deixaram de cumprir o chamado divino, por alguma razão, ou uma queda espiritual, por alguma razão, se envolveu numa questão e outra, e essas questões lhe tiraram do caminho e da essência de Cristo, lhe tiraram da sintonia de Deus, porque quando nós assumimos uma condição de sermos participantes dessas coisas, do dom celestial, que nós se aproximamos do Altíssimo e Ele vem participar conosco, nós agora temos a sua presença constantemente. A sua presença faz com que as pessoas se sintam atraídas, se sintam atraídas pelo poder de Deus que está nessa pessoa. E essa pessoa alcança prestígio, alcança uma notoriedade. Então, muitas pessoas passam a confiar nas palavras que saem da boca dessa pessoa. Então, até mesmo para essa pessoa conversar, às vezes numa conversa normal as pessoas acham que é Deus que está falando com aquela pessoa, ou através daquela pessoa, pelo fato da pessoa ter essa ligação com o Altíssimo. Mas você já percebeu que nesses últimos tempos nós temos percebido um grande número de pessoas que foram essas pessoas usadas por Deus e que agora não são mais? Aí você me faz a seguinte pergunta: Marcos, essas pessoas têm condições de serem as pessoas que eram anteriormente? Sim. Há um preço a pagar por isso. Há um preço, seja ela porque ela foi surpreendida por
foi atraída por uma armadilha do diabo e caiu numa situação que reprovou a sua conduta, e ela caiu numa situação estranha e agora não conseguiu levantar. Há aqueles que depois de uma queda não conseguem levantar, até tem força. Há muitos que estão fazendo força para poder voltar ao nível que era, mas não conseguem. Será por que não conseguem? Né? Então essa carta aqui aos Hebreus, no capítulo 6, ela acaba nos informando dessa forma. O que ele tenta explicar aqui? Ou o que ele procura explicar aqui? Ó, o verso 7, porque eu li do 4 ao 6. Porque a terra porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Você percebe a essência da palavra nesse texto? A terra retribui para a humanidade a graça que ela recebe de Deus. Ela recebe a chuva, produz o fruto, mas não para ela mesma. Ela produz o fruto para outro. Tá certo? E ao mesmo tempo, ao produzir o fruto para outro, para as gerações, para as pessoas, para aquele que lavra, simplesmente ela também está se mantendo. Porque ela recebe o alimento vindo do céu, produz o alimento para o homem, e ao mesmo tempo que ela faz isso, ela se mantém abastecida do Altíssimo. Você conseguiu entender a essência desse versículo? Vamos ler de novo para você entender? Porque quando você volta no verso 6, ele está dando uma ênfase, não está condenando. Porque às vezes as pessoas leem o texto bíblico e acham que Deus está condenando as pessoas por uma razão e outra. Não, Deus está esclarecendo essa pessoa, porque se essa pessoa ela ligar uma luz dentro da escuridão, igual Pedro falou lá, o apóstolo Pedro falou, pedindo a Deus, peço que em algum tempo das vossas vidas, a luz de Deus esclareça a escuridão do vosso coração. Então, é como uma luz. Ó, você vê o verso 6. E recaíram, e outra vez sejam renovados e sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Ou seja, quando a pessoa entra num contexto estranho e negativo, você vai olhar uma pessoa, poxa, aquele irmão lá era tão usado por Deus, por que ele caiu assim? Você está entendendo? Essas indagações fazem com que criam todo um pensamento, um cenário em torno de Cristo, em torno do Senhor. Ah, por que o Senhor não resolveu a situação dela? Não, existe uma parte que é da pessoa, uma parte que é de Deus. Se a pessoa entrou numa rota que iria lhe complicar, ela agora precisa arcar com as consequências dessa. Porque dentro de um parâmetro da nossa vida, quando nós somos sediados, induzidos, seduzidos, nós temos um tempo para pensar. Se dentro desse tempo para pensar, eu não fazer um discernimento daquilo que está chegando para mim, né? Eu vou colocar todo o meu castelo que eu construí até ali, só faltava colocar a última telha do telhado. Eu vou desmoronar todo o meu castelo por um descuido que eu poderia ter evitado. Há fatos e fatos aqui. Só que o mesmo texto bíblico traz ao escritor a palavra aos Hebreus aqui, que Deus dá condição para essa pessoa retomar na sua vida novamente, mesmo que isso tenha um custo. Você está entendendo? Por exemplo, você tem lá um castelo construído, uma casa. Fala o castelo a título de símbolo. Você tem lá uma casa construída, de repente, por uma razão, você não alicerçou essa casa bem, de repente ela desmorona. Eu te faço a seguinte pergunta: qual que é mais fácil, você construir uma casa do zero ou construir ela através dos seus entulhos e escombros?
Claro que é. Claro que é você construir do zero. O terreno está virgem, está neutro. Você vai cavar, vai desenhar a casa ao seu jeito. Agora, uma casa nos escombros, para você limpar toda a estrutura ali e colocá-la para poder ser reerguido novamente, você tem que, às vezes, muitas das vezes, mexer lá nas bases dessa casa. E não será uma tarefa fácil. O seu trabalho será muito mais, ele será demorado para você reconstruir. Mas não é um trabalho perdido. A reconstrução, ela é dolorosa e mais cara. Mas ela é uma reconstrução que, se a pessoa colocar um propósito na sua vida, ela consegue se reconstruir novamente como servo de Deus, como um obreiro, uma serva chamada por Deus para um propósito, para servir aqui enquanto Cristo não vem e para ser apto a entrar nas mansões celestiais quando a trombeta soar. Então, só que a palavra, ela está dando a oportunidade para a pessoa que não pode. Uma pessoa caiu, você não dizer para ela que ela já está condenada. Deus não pensa dessa forma. Há muitos que decidem por Deus uma coisa que Deus não decidiu. Há muitos dizendo aí, sentenciando as pessoas, sem Deus ter sentenciado. Se você vê lá um rapaz que está envolvido nos vícios das drogas, né? E você diz, para esse não tem jeito. Poxa, você passou para o lugar de Deus agora. Temos que acreditar que aquele rapaz ou aquela moça tem jeito. Para isso, as misericórdias, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Talvez naquela manhã eu não levantei bem, eu não sou merecedor das misericórdias de Deus, mas Ele renovou ela de novo para mim. Aleluia! Você está entendendo? Então, por isso que Deus, no todo o seu poder, na sua autoridade, Ele nos perdoa. Há muitas pessoas sofrendo aí, porque elas receberam uma palavra de condenação, de pessoas, mas não do próprio Deus. E alguns falaram em nome de Deus. Você está entendendo o negócio que é estranho? Então, quando você lê o verso 7, o que está escrito? Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles a quem é lavrada, recebe as bênçãos de Deus. Se ela recebe as bênçãos de Deus, essa terra, o que vai acontecer? Ela vai produzir muito mais fruto para muito mais pessoas. Essa que é a essência de Deus. A essência de cuidar dos seus filhos. Você está entendendo? Quando você lê o verso 8, olha só. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Você vai entrar num terreno cheio de espinho. O que você vai pensar? Não, vou arrancar esse espinho aqui e vou colocar fogo. Mas se você entrar naquele terreno e ver hortaliças plantadas ali, árvores de fruto plantadas ali, você vai destruir aquela terra? Não vai destruir. Então, a interpretação do texto é simples. Então, olha só, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, a terra que produz bom fruto, ela é uma terra procurada, admirada. Quantas pessoas alcançam notoriedade ao ser usadas pelo Espírito Santo do Senhor? Você está entendendo? Você que está me ouvindo ou me assistindo, grave isso. O quanto que você tem capacidade de produzir para o reino de Deus, o quanto de fruto que você tem capacidade de produzir para que outras pessoas se alimentem espiritualmente e alcancem a salvação das suas almas. Porque o principal objetivo do reino de Deus não é a glória humana. O principal objetivo do reino de Deus é a salvação da alma, conforme diz o apóstolo Pedro. Você está entendendo? Olha o verso 9 que diz: Mas vós, amados, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Não foi o que eu disse agora?
qual é a intenção de Deus? A salvação de todos nós. A salvação não está restrita a uma classe de pessoas, não. A salvação não está restrita a um grupo de pessoas, não. A salvação está restrita a todos quanto o Senhor chamar. Claro que todos serão julgados e, mediante as suas ações, receberão o seu prêmio final. Mas a salvação não está condicionada a nível social, nem menos e nem mais. Não, a salvação foi estendida a todos os homens na face da terra. Quando Cristo morreu, ele ali deu um basta naquele sentimento de que a salvação era apenas de uma classe. Ele deu um basta. Porque Deus apresentou um modelo de salvação depois do Éden e os homens não tinham entendido ainda. Oh, meu Deus. Quantos morreram aí em nome de Deus? Quantos que foram para a sepultura, que aqueles que o mataram, usaram dizendo que mataram em nome de Deus e ainda persistem em alguns lugares no mundo isso aí. Alguns usam o nome de Deus para dizer que está trazendo uma sentença sobre aquele lugar ou e tal. Mas não. Cristo veio estender a salvação a todos os homens. Cristo veio esclarecer, olha, até aqui tinha uma cortina que separava os homens do Altíssimo. A partir de hoje esse véu vai se rasgar. Diz a Bíblia que o véu se rasgou, de alto a baixo. Aquilo que separava os homens de alcançar a graça de Deus, aquilo foi derrubado por terra, porque não havia uma compreensão em cima disso. Aí quando você vê aqui, olha o verso 10. O verso 10. Pintou o sinal lá da empresa lá. Já deu 7 horas, né? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servi. Olha que lindo. Olha que essência. Você acha que Deus ele vai esquecer das obras daqueles homens e mulheres que se doaram o tempo inteiro para Ele, para a salvação de outras pessoas, para o bem-estar de outras pessoas? Você acha que Deus vai esquecer disso? Ele nunca vai esquecer. O ser humano vai esquecer. O ser humano pode até entender que você tem potencial, que você é produtivo, que você tem capacidade, mas talvez não lhe dê o prestígio que você deveria ter, ou a honra que você deveria ter, né? Entendeu? Mas o soberano Deus jamais se esquecerá. Então, mesmo que você foi uma pessoa que produziu lá atrás, foi usada no reino de Deus, Deus não esquecerá disso. E esclarecendo isso para você, você precisa fazer o quê? Retomar a sua posição novamente. Qual posição? A posição de servo. Mesmo que você tenha que começar do zero, mas comece na essência de Deus. Porque olha o que Deus está dizendo na sua palavra aqui. Olha só, verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Ele não esqueceu. Mesmo que você está desviado, afastado, desanimado, não quer fazer, aborrecido, Deus não esqueceu do seu trabalho e do amor que você tinha para com o seu nome, mostrar-se enquanto serviço aos santos e ainda servir. Mas desejando que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Esse é o desejo de Deus. Tá certo? Nós precisamos ser essa pessoa que Deus quer que sejamos até o fim, mesmo que seja doloroso, mesmo que sejamos talvez até nem enxergados, mas Deus está vendo a nossa obra, que estamos fazendo a sua obra pelo bem das almas, para que os seus sofrimentos sejam diminuídos e elas alcancem a graça que precisam das suas vidas, né? Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência
herdam a promessa. Que maravilha! Está entendendo? Então, esse texto aqui esclarece que mesmo que você passou por aquilo tudo e hoje você está num canto, encostado, parado, ou afastado, ou desviado, ou fora do reino de Deus, ainda há esperança para você. Seja você que foi um trabalhador, um ministro, um membro ativo, seja você quem for, Deus ainda tem esperança que você vai retomar o seu caminho, vai ser abençoado. Nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, aumentou o engano entre as pessoas. Cuidado com essas armadilhas, porque isso pode tirar a sua atenção de Deus e impedir que você seja plenamente agraciado por Deus. Tá certo? Que Deus te dê a graça que você precisa. Olha só, se você ver o verso 13, o que vai ser? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Você está entendendo? Olha só, o verso 14, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei e multiplicando, te multiplicarei. Verso 15, e assim esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, cuidado. Eu poderia falar muito mais aqui, mas o tempo não me dá essa condição. Eu quero dizer para você, você tem condições. Você pode. Ah, estou com vergonha e tal. Não. Pense em você. Pense naquilo que você tem condições de ser. Não se deixe ser enganado por si mesmo. Cuidado com as armadilhas do inimigo, para que a tua alma seja salva e a alma do teu próximo alcance também, alcance a libertação para ser salvo também. Que Deus abençoe a sua vida, te dê a graça que você precisa. E a gente volta a conversar numa próxima oportunidade, tá bom?